Olá, Eduarda, tudo bem com você? Aqui é o professor Fernando, professor de matemática dos oitavos anos, professor de matemática do oitavo A. Serei seu professor de matemática nesse ano de 2021. Estou fazendo essa videoaula para poder orientar a você sobre o conteúdo dessa semana, do dia 8 ao dia 12, que é uma revisão dos conjuntos dos números inteiros. Você e os seus colegas já viram no ano passado o que são os números inteiros e eu vou reforçar para você no caso agora, orientando sobre os exercícios que você pegou na escola hoje, tudo bem? Então vamos lá. Revisão de conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros é aquele que apresenta os números positivos e negativos, incluindo-se o zero. Então, Eduarda, conjunto dos números naturais, voltando um pouquinho, os naturais são os números 0 e todos os positivos inteiro, não pode ter vírgula. Então é o 0, 1, 2, 3, esses são os naturais. O conjunto dos números inteiros, ele é uma ampliação, né? É o conjunto dos números naturais, porém aparecem alguns novos números. E quem são esses números que aparecem nos conjuntos inteiros, além dos positivos? São os números negativos, ou seja, vocês aprenderam os números naturais do zero em diante, todos positivos. Se você olhar essa reta agora aqui, ó, você vai ver que o zero é a nossa origem dos números naturais aqui, ó, 0, 1, 2, 3. Esses três pontinhos significam infinito, porque os números são infinitos. Então é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e vai embora. Porém, nos números inteiros, começam a aparecer os números negativos. E esses números negativos, eles não podem ficar do mesmo lado dos positivos. Então a gente tem que imaginar o zero é o ponto de origem, é o meio. Todos os números positivos são maiores que zero. Quanto mais longe do zero, os números positivos, quanto mais longe do zero estiver esses números, maior ele é. Então, ó, o 0. O 1 está perto dele. O 2 está um pouco mais longe, então o 2 é maior. O 3 está um pouco mais longe, então o 3 é maior. E assim por diante. Quanto mais longe do lado dos positivos, maior é o número. Só que no caso dos negativos é diferente. Quanto mais longe estiver do zero, à esquerda do zero são todos os números negativos. Quanto mais longe estiver do zero, menor é. Ou seja, aqui é o ponto zero. Menos 1 está perto do zero. Ele é um número negativo. É pequeno, é menor que zero. Porém, o menos 2 está mais longe. Então, o menos 2 é menor ainda. O menos 3 é menor ainda. O próximo quem é? Menos 4, menos 5, menos 6. Imagine sempre a reta. Quanto mais longe for ficando, menor é o número. Mesmo que eu fale menos 4 e menos 5, o menos 5 está mais longe, então o menos 5 é menor. Quanto mais longe, menor. Mesmo que pareça que seja um número maior, mas quanto mais longe do zero estiver do lado esquerdo, menor é o número. Tá bom? Os números inteiros negativos são infinitos. Então, os números negativos aqui são infinitos, iguais os positivos para o lado direito. Então, eles são infinitos para a esquerda do zero. E os números inteiros positivos são infinitos para a direita do zero. Então, tudo para cá é positivo, infinito. Tudo para cá, à esquerda, é negativo e infinito. Tá? Vamos lá. Importante, é o que eu acabei de falar. Quanto mais longe do zero para o lado da esquerda, para esse lado aqui onde eu estou mexendo o mouse, quanto mais longe do zero para esse lado, menor é o número. Quanto mais longe do zero para o lado da direita, maior é o número, tá bom? Esquerdo vai diminuindo, direita vai aumentando, tá bom? Lembrando, mais um lembrete então. Se não tiver sinal na frente do número, ele é positivo. Agora, se tivesse para o número ser negativo, tem que ter o sinal de menos. Para o número ser positivo, se não tiver nada, ele já é positivo. Se tiver mais um aqui na frente, ou se tiver apenas um, lembre-se que é positivo. Todo número sem sinal na frente, ele é positivo, tá? Se ele tiver o mais, ele é positivo. Se ele não tiver sinal, ele é positivo também. Agora, se ele tiver sinal de menos, ele é negativo, tá bom? Exemplos. Então aqui, ó. Menos 10 é menor que o menos 5.
pois o menos 10 está mais longe do zero na reta numérica. Está vendo essa reta aqui em cima? Voltando na reta aqui, ó. Vamos imaginar o menos 10 e o menos 5. Ó. Menos 1, menos 2, menos 3. O próximo quem é? Menos 4, menos 5. O menos 5 vai estar aqui. E o menos 10? Menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. O menos 10 vai estar mais longe do zero. Então, mesmo parecendo que o menos 10 é maior, ele é menor que o menos 5, porque ele está mais longe do zero do que o menos 5, tá bom? O menos 5 vai estar aqui, o menos 10 vai estar lá na frente. Então, o menos 10 é menor que o menos 5, porque ele está à esquerda do zero. Quanto mais longe da esquerda, menor é o número. E agora, o 5, continuando aqui, o 5 é maior que o 2, porque o 5 está mais longe do zero à direita. Repare que não tem sinal no 5 e nem nos 2, então eles são positivos. O 2 está aqui. Aonde vai estar o 5? O 3 está aqui, o 5 vai estar mais ou menos aqui para frente. Então, o 5 vai estar mais longe do zero. Se ele estiver mais longe do zero, mas estiver à direita, ele é maior. Então, o menos 5 está mais longe que o 2 do zero. Então, o mais 5 é maior, porque está à direita. Ok? E é isso, essa explicação de quem é o maior, quem é o menor, às vezes parece um pouco confusa, mas vamos fazer uns exercícios agora. Exercícios então. Tem alguns exercícios bem básicos, tal. Pinte de azul o maior número e de vermelho o menor número em cada sequência. Então a gente tem letra A, B, C, D, E, F. Tem até o F nesse caso aqui. Vou fazer o A com você. Então vamos lá. Vou dar o exemplo aqui no A. No A nós temos menos 4, 0, 3, 7 e 2. 3 negativo, né? Menos 4, 0, menos 3, 7 e 2. Quem é o maior de todos? É aquele que não for negativo aqui no meio, ó. O 7 é o maior de todos, ó. O 0, ele é neutro. Então, se tiver um número positivo, já é maior que o 0. O 2 e o 7 são positivos, só que o 7 ele é maior de todos. Por quê? O 2 está perto do 0, o 7 está mais longe do lado direito. Então, o 7 é o maior de todos, você vai pintar de azul. E o menor de todos é o menos 3 ou o menos 4? Se você voltar na reta, você vai ver que o menos 3 vai estar mais perto do zero, porque o menos 4 vem lá depois do menos 3 e vai estar mais longe do zero. Então, o menor de todos é o menos 4. Tá? Você vai olhar aqui também. Na letra B, você vai falar para mim, professor, mas é tudo negativo. Porém, se é tudo negativo, está tudo à esquerda. Imagina o zero aqui. Ó. O zero está bem aqui do lado. Quem está mais longe do zero? Menos 10, o menos 20, o menos 30, o menos 40 ou o menos 50? O menos 50 está mais longe do zero, então ele é o menor, pinta de vermelho. E o menos 10, o menos 50, perdão, o menos 50 está mais longe do zero, pinta de vermelho. Ele é o menor de todos. E o menos 10 é o maior de todos que estão aqui, porque ele está mais perto do zero. Então pinta ele de azul. Faz isso aqui, não tem problema se errar, depois eu corrijo e dou uma devolutiva para você. Tente fazer. Até a letra F. Exercício 2. Indique os números conforme o exemplo. Então aqui, ó, lembre-se que, eu coloquei um lembrete, quando se falar em dívidas negativo, abaixo de zero, débitos, o sinal do número deve ser negativo. Então essas palavrinhas, se você vê alguma palavrinha dessa, a gente já tem que guardar na nossa cabeça que se aparecer essas palavrinhas, dívida, negativo, abaixo de zero e débitos, tem que pôr o sinal de negativo, tá bom? É sempre negativo. Então vamos lá. No exemplo aqui, ó. João tem uma dívida. Olha a palavrinha dívida. Quando fala em dívida, de R$ 30, ele está devendo. Se ele está devendo, ele é negativo, tá bom? Então essas palavrinhas mágicas aqui, negativo, dívidas abaixo de zero, débitos, indica que vai ter sinal negativo. Eduarda recebeu R$ 5 de troco do caixa. A moça do caixa te deu R$ 5. Você está positivo ou está negativo? Você tem esse dinheiro ou você deve? Se você tem, se é positivo, você coloca 5. 5 mais 5, que é positivo.
Se você estivesse devendo, era menos 5. Aí você decide se vai ser mais 5 ou menos 5, tá bom? E vai fazer isso em todos, tá bom? Eduarda deve, aqui ó, Eduarda deve, você está devendo. Dever é o quê? Dever é coisa negativa, você está devendo, então você está negativo. 10, você menos 10, e assim por diante, tá bom? Não vou falar mais, senão eu acabo fazendo todos. Vai até a letra F, o exercício 2 também. E o exercício 3? O exercício 3 a gente vai trabalhar artes junto com matemática, porque a gente vai trabalhar as cores. As cores são divididas em dois grupos quando se trata de temperatura, porque as cores são classificadas como pela temperatura delas também. Não se ela põe a mão na cor, vai queimar ou vai esfriar, mas é que é a temperatura, é o tom daquela cor. Então vamos lá. Assim, existe um grupo das cores quentes e as cores frias. As cores quentes são o vermelho, o laranja e o amarelo. E as cores quentes são aquelas que transmitem sensação de calor, alegria e descontração. O sol, né? Cores fortes são as cores quentes, vermelho, laranja e amarelo. Enquanto no grupo das cores frias é o azul, o violeta e o verde. Essas são as cores frias. As cores frias passam a ideia de calma, tranquilidade e esperança. O que eu quero que faça nesse exercício? Eu quero que você pinte os desenhos abaixo com as cores frias onde estiver valores negativos. Se você vê que tem sinal de menos ou alguma palavra que seja negativa, você vai pintar de azul, violeta ou verde, cores frias, se for negativo, tá bom? Onde for negativo, pinte com as cores frias. E pinte com as cores quentes onde houver valor positivo. Positivo é quando não tem sinal na frente ou quando tem o mais, tá? Esse 2, ele é positivo ou negativo? Positivo. Então você vai pintar com cor quente. Aí você vai perguntar qual é a cor quente? Olha aqui em cima, ó, vermelho, laranja e amarelo. Esse menos 3. O menos 3 é negativo, então você vai pintar os negativos com cores frias. Que cor você vai pintar aqui? Azul, violeta ou verde? Você escolhe. O número 1 aqui é positivo. Cores quentes, vermelho, laranja e amarelo. Aonde tiver negativo, cores frias, azul, violeta ou verde. Aonde tiver número positivo, cores quentes, vermelho, laranja e amarelo. Misturamos arte com matemática, tá bom? E aqui tem outro exercício, aqui mais alguns desenhos, ó. São esses sorvetes aqui em cima, o cubo, uma estrela e essa estrela cadente. Aqui eu não coloquei nenhum número, eu escrevi uma palavra, ó, devendo 8. Quando está devendo 8, é positivo ou negativo? Negativo, né? Então vai pintar de cores frias. Aí você escolhe uma das três. Abaixo de 0 é negativo ou positivo? Aí você vê, pensa aí com calma e pinta de uma cor. Se for negativo, cores frias. Se for positivo, cores quentes. Daí você, se não lembrar as cores, olha lá em cima. Cores frias, azul, verde e violeta. Cores quentes, o violeta é o roxinho, tá? E cores quentes, amarelo, laranja e vermelho, tá bom? Então por enquanto é isso, ó. Temos esses exercícios. Você vai entregar no dia 16 de fevereiro, terça-feira que vem, tá? Na escola. E por enquanto é isso. Precisando de ajuda, pode me chamar dentro do horário de aula, tá? Das 7 ao meio-dia. À tarde é mais difícil de responder porque eu estou em outra escola, mas precisando eu estou por aqui. Fica com Deus, bons estudos. Qualquer coisa estamos por aqui, tá bom? Até mais, tchau, tchau.